Pessoal, meio inusitado, né? Prefeitura chamar as pessoas às 7h30 de um domingo de noite. Que loucura, hein? Essa é a ideia. Mas, pessoal, a gente agradece já de antemão a presença de todos. Pensamos em fazer no hall de entrada inicialmente até em função de todos os eventos que tem na cidade. A cidade está uma loucura, ela está crescendo, está se desenvolvendo, e isso por si só já justifica também o que a gente vai estar trazendo hoje para vocês, tá? E por isso pensamos em fazer no hall de entrada, na ideia, né, de ser algo mais aconchegante, mas nos surpreendemos no final das contas até com o volume de pessoas que sinalizaram a vinda, ao ponto da gente, inclusive, ter organizado aí um telão na parte de fora, para que as pessoas também pudessem ficar mais à vontade lá fora, até porque aqui dentro acaba, muitas vezes, o calor tomando conta. Mas, pessoal, novamente, obrigado a todos que vieram. Eu não vou acabar entrando na questão de citar autoridades, citar entidades, mas se sintam todos abraçados e acolhidos, tanto por mim, quanto pelo Nego, pelo Jairo. E eu começo a minha fala, tentando ajeitar aqui esse microfone. Começo minha fala lembrando uma fala de um ex-prefeito, amigo meu, que dizia que o objetivo dele era conseguir executar o plano de governo, que ele ficaria feliz por si só, apenas executando o plano de governo. E no final das contas, ele se surpreendeu ao final do mandato dele, porque ele fez muito mais do que estava no plano de governo. E aí, eu trago para vocês, confesso, que com nós não tem sido diferente, né, Nego? Estamos iniciando o 3º ano e estamos nos deparando com um governo que tem feito, sim, muito mais do que se propôs inicialmente. E isso nas mais diversas áreas. Se a gente entrar para a saúde, está lá no nosso plano, buscar estudar a possibilidade de abrir a 5ª equipe do PSF. Carol, não só estudamos, mas abrimos a 5ª e abrimos a 6ª equipe do PSF. Falávamos em buscar parcerias, em buscar recursos com o Estado, União, para a construção do nosso posto. Essa semana estamos lançando uma obra de praticamente 2.000 metros quadrados, 6,5 milhões, com recursos do município. Não precisamos buscar junto ao Estado e junto à União. No esporte, vocês acompanharam ontem uma entrega de um complexo esportivo de mais de 700 mil, quando o nosso objetivo lá estampado no plano de governo era simplesmente qualificar a estrutura com futebol, vôlei de areia, uma pista de atletismo. De 3 modalidades, fomos para 10. Kleber e Chico, desenvolvimento econômico, conseguimos sair do selo bronze, ou melhor, o nosso objetivo era sair do selo bronze para o selo ouro, certo? E em 2 anos o que conseguimos? O selo diamante por parte do Sebrae, que é o selo que representa a qualidade e a eficiência da Sala do Empreendedor. Na agricultura, conseguimos lançar uma feira espetacular que consegue celebrar a capacidade do homem e da mulher do campo em empreender, em fazer negócios, em gerar riquezas e, ao mesmo tempo, superar as adversidades. Na educação, tivemos o reconhecimento já do Ministério Público, inclusive pela qualidade de ensino, principalmente em função do desenvolvimento do programa Foco, que busca atuar no combate das dificuldades de aprendizado. No turismo, quem imaginava estarmos recebendo aí nos próximos meses empreendimentos como o Zandam, Tirolesa, que simplesmente nos colocam no mapa do turismo, não só estadual, mas inclusive internacional, com a maior tirolesa urbana do mundo. Então, uma série de ações que vão muito além do nosso plano de governo. E aí alguns devem estar se perguntando, mas e na infraestrutura? Na infraestrutura não vai ser diferente. O nosso plano de governo, o nosso compromisso estampado lá no plano de governo é muito claro e básico ao mesmo tempo, quando ele diz buscar recursos
federais e estaduais para a construção de uma nova ponte de 2 vias que interliga o centro ao bairro. E aqui ressalto que o nosso plano de governo traz buscar, já pela dificuldade que é conseguir construir uma segunda ponte. Mas, ao mesmo tempo, se você for olhar no plano de governo das 2, 3, 4 últimas eleições, todas elas colocaram esse termo, buscar recursos para construir uma ponte. E se isso estava estampado nesses planos de governo, é porque todos têm muito claro a importância da construção de uma ponte. Isso, acredito que não tenha cidadão que não reconheça que é notório e público a necessidade de uma segunda ponte no nosso município. Só que, ao mesmo tempo, eu confesso para vocês que quando a gente assumiu, né, nego, a gente enxergava isso como uma coisa relativamente distante. Tanto é que não queríamos nos comprometer tanto ao ponto de nós colocarmos lá no plano de governo buscar recursos. Só que quando a gente assumiu, a população começou a nos cobrar, e cada vez com mais ênfase. Prefeito e vice, vocês vão ou não vão conseguir a segunda ponte? Vocês vão ou não vão mudar a história de Feliz? E aí, claro, a gente começou a refletir e muitas dúvidas surgiram. Mas que ponte? Aonde? Qual estrutura? De que forma? E as cheias do rio, de que maneira vão influenciar numa segunda ponte? Mas a gente precisava de um início que nos desse uma sustentação, inclusive técnica, para dar esse passo. Eis que, numa conversa informal, Kleber, surgiu a ideia, por que não vamos buscar um suporte acadêmico? Isso lá no início, fevereiro, março de 2021, início do mandato. E aí contatamos o nosso amigo Beto Cristo. Beto Cristo está por aí? Aí, ó. Essa figura aí foi responsável por intermediar um diálogo junto à Unicinos, uma instituição com envergadura significativa, ao ponto de, na sequência, conseguirmos um diálogo com o professor, está aqui o Fabiano da Unicinos, e dali para frente a gente celebrou uma belíssima parceria, né, Fabiano? No qual se conseguiu incluir o tema ponte da cidade de Feliz dentro do ensino da Unicinos. Então, vários trabalhos foram desenvolvidos a partir da atuação do Fabiano, inclusive trabalhos de conclusão de curso, trabalhos esses que nos permitiram, nos embasaram, nos deram a sustentação necessária para que, na sequência, a gente pudesse tomar uma decisão. Mas só a parte acadêmica, só a parte técnica não nos basta. A gente precisava dialogar com a comunidade. Então fizemos algumas enquetes, fomos para o Google Form, tentamos dialogar com a comunidade dentro da medida do possível, nos eventos, nos encontros. Dialogamos com os vereadores em alguns momentos, vereadores estes que são os representantes legítimos da nossa população e conseguem traduzir as demandas e os anseios da população para o poder público, mas ainda não era o suficiente. E aí, conversando com o nosso colega Bruno Krumenauer, Bruno, nós precisamos de um projeto. E aí o Bruno conseguiu trazer algumas empresas para dialogar conosco e, por fim, abrimos um processo licitatório, assim como manda a regra. E, para nossa grata surpresa, a empresa Zambuja, está aqui o Cleomar, sócio e representante, juntamente com o Eduardo, grande figura também, foram os vencedores. E digo que uma empresa assim, ó, de tirar o chapéu, quem conseguiu acompanhar um pouco das conversas nas etapas de construção do projeto, sabe a notória especialização que esse pessoal tem. E fomos construindo o projeto, né? Buscando sempre um projeto que seja o mais viável para a realidade e para a necessidade da nossa população felizense. Mas só projeto não adianta. E aí a gente precisou fazer um trabalho de busca de recursos. Aí é passar o chapéu.
Brasília, com deputados, ministros, governo do estado. Fomos buscar algumas linhas de financiamento. Darley, inclusive, nos sinalizou o repasse de um valor, mas o qual representa pouco mais, ou em torno de 10% da obra. Mas, enfim, tudo isso, pessoal, hoje, mais do que nunca, se torna uma corrida contra o tempo. Por quê? Porque a gente tem uma ponte de mão única, com uma estrutura que se encontra, uma estrutura física que se encontra numa situação delicadíssima. Ela não suporta mais o peso que passa por essa ponte, ela não suporta mais o tráfego e não suporta mais o nosso desenvolvimento. Ela tem sufocado o nosso crescimento. E aí, pessoal, depois de tantos caminhos, tantas estradas percorridas, chega uma hora que, feliz ou infelizmente, o gestor precisa tomar uma decisão. Ele precisa ter coragem. Nego, a gente precisa ter pulso firme para conseguir decidir o que é o melhor para o futuro do nosso povo. E, pessoal, esse momento chegou. Esse momento é o agora. Então eu vou pedir aí para o pessoal da equipe passar um pequeno vídeo, que acredito que vocês vão conseguir compreender tudo o que eu estou falando. A história de um povo é escrita por sua cultura, seus costumes e suas marcas. E, certamente, uma das marcas do felizense é o desenvolvimento. A busca por novas tecnologias na agricultura, na indústria, novas possibilidades no comércio e nos serviços, novas estruturas para melhor cuidar das pessoas, a valorização da nossa cultura através de novos olhares, novos caminhos para o desenvolvimento sustentável e feliz. Nasci aqui, fui criado aqui na barranca desse rio Caí. A ponte sempre, no meu despertar, anoitecer, a ponte estava sempre ao meu caminho. Tudo se passou por aqui, desde que eu nasci há 64 anos. Toda a serra, o desenvolvimento foi por essa ponte, né? Onde é que eu morava, a estação rodoviária, que primeiramente era o moinho. Pode dizer é que não é de hoje, mas já de muitos anos, que a população felizense vem pedindo uma segunda ponte. Muitos já traziam um incômodo em precisar parar para esperar a pessoa do outro lado atravessar a ponte. Uma coisa simplória, né? Mas que incomodava na época, sim, boa parte da população. Só que esse incômodo ele foi crescendo na medida em que o tempo de espera foi aumentando. E, por consequência, o tempo de espera foi aumentando por uma questão lógica do aumento do número de fluxo de veículos. E esses veículos, por si só, aumentaram em função de um crescimento que se tem da cidade como um todo. E esse crescimento, ele se deu também no tipo de veículos que passou a fazer uso da ponte. Porque talvez quando ela foi projetada, a necessidade maior era conseguir fazer uma travessia que pudesse eliminar a balsa, né, e fazer uma passagem seca para o trânsito de pedestres e veículos. Só que o tempo foi passando, o mundo foi evoluindo e de um caminhãozinho 1513, tu passou a ter o uso de bitrens. Ao ponto de que hoje aquela ponte de 18 toneladas já não é mais o suficiente. E percebe-se que dentro do município o comércio está começando a expandir para os bairros. Então, os bairros também estão tendo mais movimentação. Então, isso com o passar do ano a gente percebeu dentro da entidade que cada vez mais os bairros estão criando autonomia. A Feliz está se expandindo e temos que trabalhar em cima
estruturar a cidade, né, para futuros investimentos, né, sabe? E melhorando o acesso também, né, que liga a cidade, centro para o bairro Matiel. Se evoluiu muito nos últimos anos para a nossa região, tanto que isso acho que ajudou a trazer outras empresas para cá. E outras empresas, de repente, vão vir mais, né, quando essa mobilidade for melhorada. O projeto, a gente entrou num convênio entre município e a universidade para dar uma contribuição num projeto que o governo municipal estava em pauta, né, tratando que era a nova ponte sobre o Rio Caí, na Cidade Feliz. E a partir daí, então, nós começamos, através desse convênio, a envolver professores e alunos da disciplina em específico. Foi aí que surgiu, então, estágios com a temática de onde nós estaríamos posicionando essa nova ponte. Surgiram daí 2 trabalhos de conclusão com 2 alunos, né, e que o último foi o mais conclusivo em termos de contribuição para o município, que foi um TCC abordando as 3, 4 soluções que nós tínhamos, inclusive contribuindo com alguma nova sugestão. Então possibilitou nós conhecermos a comunidade, como é a distribuição da comunidade, quais as condições de relevo. Tivemos que estudar as questões das cheias do Rio Caí, o que isso influenciaria. E isso foi importante, essas temáticas serem abordadas durante esse convênio, essa pesquisa, porque isso nos possibilitou dar embasamento, fundamentação para que o governo pudesse tomar sua decisão. Nós não dissemos, esse é o melhor local. Nós demos os pontos favoráveis, pontos desfavoráveis ou não tão favoráveis de cada possibilidade que podíamos implantar, né, de localização. Então, ampliou nosso conhecimento da região. A partir do momento dessa concretização dessa ponte, o município vai se potencializar. Não tenho dúvidas disso. Na verdade, a ponte é o elo de ligação que nós temos com o mundo hoje. Porque se não temos a ponte, não conseguimos fazer esse transporte de qualidade com os nossos equipamentos. E ela tem que viabilizar, pois hoje o nosso fluxo é muito intenso de veículos e nós necessitamos dessa agilidade e também segurança para poder existir. Essa ponte de ferro, ela hoje está passando um tráfego que não é compatível nem com a idade, nem com o sistema construtivo dela. Ela precisa ser substituída, né? Porém, a substituição vai ser com um uso diferente, com a recuperação do valor histórico dela, com a recuperação do valor paisagístico dela e com um uso mais condizente com essa estrutura que é o trânsito de pedestres, né? Os veículos vão ter que passar pela Ponte Nova. Nós fizemos a contagem com instalação de câmeras e a gente ficou avaliando o fluxo de veículos remotamente. A gente está falando em 54 mil veículos numa semana, né? Média diária nós tivemos entre 8 mil e 7 mil veículos de passeio exclusivamente, né? E entre cargas pesadas e ultrapesadas, 60 veículos por dia. Essa é a ponte mais curta entre as 4 alternativas, tá? Todas as outras alternativas de posição acabaram resultando em vãos grandes, em extensões muito grandes de ponte. Mas, além disso, a adaptação do sistema viário para encaixar na ponte seriam muito mais vultosas nas outras alternativas do que nessa, porque são muito pequenas as alterações necessárias para canalizar o fluxo para a ponte nova de concreto. Felizenses, hoje a gente tem certeza que a gente vive o melhor momento para construir essa segunda ponte. Nos estruturamos e temos capacidade técnica, capacidade financeira e a coragem necessária para dar esse grande passo. Então tenham certeza, trabalharemos em prol dessa nossa segunda ponte. Trabalharemos em prol do desenvolvimento da nossa Feliz.
Show! O coração fica acelerado. Pessoal, trazer algumas informações adicionais aqui até para melhorar a compreensão de todos. O valor dessa ponte hoje, ele está orçado, e isso é o orçamento que a gente atualizou há 3 semanas atrás, né, Bruno, Cleomar, ele está orçado em 15 milhões e 200. Para vocês terem uma ideia, há um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, ele estava orçado em 13 milhões. Então, em 2 anos, em razão, né, de toda a questão econômica, aí a gente teve um aumento de 2 milhões. E isso foi um dos motivos também que nos fez tomar essa decisão. Por quê? Porque nós estamos hoje, dentro da condição financeira que se tem, buscando um financiamento de 15 milhões junto à Caixa, depois também de ter estudado todas as linhas disponíveis no Badesul, Banco do Brasil, Badesul e esses 3. Caixa, Banco do Brasil, Badesul, isso aí. Financiamento de 15 milhões, no qual nós estamos ainda hoje protocolando. Como o nosso município dispõe de um sistema totalmente eletrônico, digital, Câmara de Vereadores na mesma linha, a gente está protocolando hoje ainda esse projeto, que precisa tramitar na Câmara de Vereadores, ele precisa da autorização legislativa para que a gente possa dar os próximos passos. Com a autorização legislativa, a gente já tem a aprovação da Caixa. Essa aprovação, juntamente com a autorização legislativa, vai para o STN, para a Secretaria do Tesouro Nacional, onde também passa por uma avaliação. E todo esse trâmite, a gente acredita que vai durar mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses. Para, com muita sorte, muito trabalho, aí a gente precisa estender já também os agradecimentos à Secretaria da Fazenda, através do Igor, dos contadores, que a gente deixou eles meio louco na semana passada. São muitas pontas, muitas amarrações que tu precisa fazer, e isso deixa todo mundo, às vezes, no giro total. Mas com a aprovação do STN, a gente contrata com a Caixa Econômica, faz a celebração desse contrato de financiamento e já tem condições de fazer a licitação. Licitação que a gente também acredita que vai levar seus 2 meses, em função da envergadura da obra, mas que hoje nós temos toda a documentação necessária para, se fosse amanhã, nós já tocaríamos a licitação. Inclusive o licenciamento ambiental, licença prévia já está emitida, então tenho que agradecer o pessoal do meio ambiente. A gente tem a doação das áreas que acabam sendo afetadas pela ponte, tanto a família Freiberger, está aqui a Lisa, está aqui o Júlio, agradecimento à Marieta também, aos 3, pela doação da área. Nos cederam sem custos, então, meu muito obrigado, meu e do Nego. Aqui está o Décio, lá fora está o Raul, Renan, juntamente com o conhecido primo, que são proprietários do outro lado da área, e também ceder em doação para o município. Já temos a escritura pública de doação, então também meu muito obrigado a essas 4 figuras. Então hoje a gente tem condições de dar esse passo, tá? E se a gente hoje tem condições de dar esse passo é porque as contas estão em dia. Isso é mérito não só dessa gestão, mas de todas as gestões anteriores. Isso precisa ser reconhecido, até porque hoje a gente consegue talvez investir este valor numa obra dessa envergadura, numa obra tão importante, porque em outros momentos, outros gestores investiram em outras obras que também eram importantes. Então, às vezes, a questão de prioridade, de necessidade, mas, de novo, a gente está com uma situação pública e notória, que é a situação da ponte, e a gente precisa resolver isso, tá? Eu preciso fazer uma parte com relação a esse ajardinamento, onde era o antigo prédio que funcionava o Cláudio Caspari, tá? Isto, o antigo prédio do IOTS.
Este é um valor à parte, o qual é uma emenda parlamentar também, no qual nós já estamos, agora essa semana já está saindo a licitação desse primeiro pedaço, que vai da Ponte de Ferro em direção à Rua Santa Catarina, tá? Onde é mais ou menos a faixa de segurança, a primeira faixa de segurança ali nesse entorno, tá? Então, pessoal, de forma geral, é essa apresentação que a gente tem para fazer para vocês. E alguns se perguntaram, mas por que não falar o que vão lançar? Isso é quase como um presente que a gente quer dar. Se tu entrega o presente e já sabe o que tem dentro do pacote, não tem mais graça, né? Então a gente quis fazer um suspense para poder, né, agradecer também ao mesmo tempo a todos os envolvidos. E aí eu preciso estender um rápido agradecimento ao Azambuja, através do Kumar, do Eduardo, ao nosso engenheiro Bruno também, obrigado, tá? A Josi, que foi a menina que fez o belíssimo trabalho, ao próprio Fabiano, que está aqui também e que, né, deu esse suporte técnico, o Beto, que está lá fora, que foi o cara aí que começou essa corrida com a Unicinos. A gente tem a Emanuele, que não está presente, se não me engano, está aí? Está ali. Manu, essa aí já correu atrás de alguma coisa, por quê? Não é da noite para o dia que tu acorda numa segunda-feira e diz, no domingo eu vou lançar uma ponte. De novo, tem muitas pontas soltas que tu precisa amarrar. Assim como eu falei lá no início, a gente começou a dialogar com a comunidade e falei todo o trajeto, e a Manu fez parte de tudo isso. Muitas vezes a gente estava em Brasília, né, Manu? Manu, muda tal arquivo, escreve isso e aquilo, porque às vezes a gente tem que falar o que eles querem ouvir, e a Manu fazia isso correndo. A Morgana está do lado, fez toda a parte da função agora com a Caixa, né, que a gente já tem o crédito assim dizendo aprovado por eles. É muita gente para agradecer. Aos que doaram o seu tempo, a sua imagem nos vídeos, meu muito obrigado. Aos vereadores, que tenho certeza que vão ser sensíveis à causa e aprovar o encaminhamento deste pedido de financiamento. Eu acredito que eu tenha agradecido a todos. E aqueles que eu esqueci por acaso, e esse é o ruim de agradecer, eu peço desculpas, mas tenho certeza que Júnior e Jário estão eternamente gratos. Vou estender a palavra agora ao Nego. Pessoal, boa noite. Uma honra por Deus me proporcionar poder estar aqui hoje para poder apresentar esse projeto junto com o prefeito e todas as pessoas aqui presentes, né? Então, queria dizer obrigado a todos. O Júnior citou todos aí que foram envolvidos e realmente todos foram importantes para a gente poder chegar aqui. E quem mora nessa cidade aqui e conhece, sabe que essa ponte ela tem a história em todos, né? Eu praticamente conheci a minha esposa na caminhada em cima da ponte. E não é brincadeira não, cara. Na época que a ponte estava fechada, né? Na época que o César fizeram toda aquela reforma, e eu era vereador, a ponte, todos sabem que a gente tinha a nossa granja, a colocação de ovos do outro lado, e eu fazia esse trajeto diariamente várias vezes, como eu faço também hoje, mas não tanto que nem naquela época. E aí a ponte ficou fechada, a única meio de caminho era deixar um carro do outro lado ou deixar do outro. E a gente se cruzava ali todo dia. Mas quem é? Quem? A ponte estava fechada, mas o coração estava aberto. Verdade. Boa, prefeito. Mas, pessoal, realmente assim a gente sabe que é um passo importante para o crescimento da Feliz, e quem é do Matiel, de quem é de toda a região lá de baixo, falando do Roncador, Escadinhas, Valdo Lobo, que quem precisa daquela ponte sabe da importância que é. E eu sempre pergunto, cara, às vezes a gente fica, é 5 minutos parado ali, mas é 5 minutos aqui, 5 minutos ali. A questão da segurança realmente tá preocupante, nós temos que tomar uma decisão, e realmente ela está aqui. O prefeito Júnior, né, não se cansou em correr atrás junto com todo mundo. E numa viagem a Brasília, né, a gente começou essa caminhada, te lembra? Sim. Estamos eu, tu e o Kleber na Brasília, né? E dentro do avião a gente comentou, precisamos começar a pensar essa ponte. Aí me ligamos para o Manu, ligeirinho, Manu, faz um projeto, manda lá, e daí tem toda essa caminhada. Hoje a gente está aqui, quase realizando um sonho, né? E a gente sabe, a gente tem a prefeitura sozinha não consegue, ela tem que buscar recurso. E quem é empresário sabe quanto é importante, às vezes, buscar um recurso
mas sempre com os pés no chão, sabendo da condição financeira de pagamento. E a gente sabe, e a gente tem vários empresários aqui que sabem que a gente muitas vezes sozinho não consegue, a gente tem que ter esse alcance. Então a gente está com os pés no chão, estamos aqui para fazer o melhor para o nosso município, que nem o Júnior já comentou, essa gestão ela já vem resultados bons, né, de todas as outras administrações, né? Então ela sempre teve uma boa, a Feliz sempre teve os pés no chão. Isso tem que ser reconhecido. A gente não está aqui em nenhuma questão falando de forma partidária. Acho que o município não tem dono, ela é do povo e a gente está aqui para cuidar dela como a gente recebeu dos nossos pais. E a gente quer poder passar isso melhor para os nossos filhos. Não tem, é isso que a gente quer. A cidade ela é abençoada, ela é maravilhosa. Eu não canso de falar, agradeço a Deus todo dia por ter nascido aqui e quero, se Deus quiser, muito tempo, muito mais tarde, poder morrer aqui, como se diz, né? Eu não me vejo em outro lugar. Aqui que eu quero ficar e aqui que eu vejo. Então, pessoal, obrigado por tudo, pela presença de todos. É um orgulho poder fazer essa gestão junto com o Júnior, com todos os secretários, vereadores. Obrigado pela parceria de vocês. Acho que a sintonia está muito boa. Então, pessoal, de coração mesmo, obrigado pela presença e que Deus nos abençoe e que tenho certeza que nós vamos cada vez melhorar mais ainda. Obrigado mesmo. Bom, pessoal, antes de ir para a parte das perguntas, todo esse pacote, posso dizer que ele foi possível porque a gente tem uma equipe foda, né? Os nossos secretários, pô, todo mundo que já passou pela casa, os caras vestem a camisa de uma forma, tá lá a Larissa, tá aqui o Maico, Samuel, enfim. A gente fica muito orgulhoso de ter essa equipe, tá? De poder trabalhar com vocês, os que não estão aqui, os efetivos. E a gente precisa reconhecer que prefeito e vice não são nada, né? Simplesmente alguém que tenta atender os pedidos da população. Mas quem os atende de fato são os servidores. Então, meu muito obrigado a todos, tá? Eu vou chamar o Cleomar aqui. Cleomar, tá apertadinho, mas... nós vamos fazer a parte de perguntas e respostas, porque talvez a gente não tenha conseguido atender, né, responder todas as perguntas, mas a gente está bem aberto. Eu tenho um microfone aqui, se tiver alguém fora que também queira perguntar, só tem que ligar. E aí pode perguntar e a gente está aí para responder. Seja a parte mais técnica, o Cleomar está aqui, ou qualquer outro assunto, fiquem bem à vontade, tá? Não se sentirem bem com o microfone, podem fazer a pergunta assim, a gente repete aqui para poder ser captado aí para o pessoal que está transmitindo. E a imprensa também, meu muito obrigado. Está aqui bem representado e permitindo aí que a população que não pôde se fazer presente aqui possa também ficar a par de tudo o que acontece. Então, estamos abertos. A partir que iniciar... Bom, pessoal, boa noite. A partir que iniciar as obras, quanto tempo vai demorar para concluir essa obra? Boa noite a todos. O cronograma previsto é em torno de 1 ano de obra. E a gente... O que a gente espera até, dentro do mundo ideal, né, claro, são projeções, mas que a gente consiga até, então, maio, talvez assinar, final de maio, assinar o convênio com a Caixa, fazer uma licitação de 2 meses, então talvez em novembro, com o Rio Baixo, que é o período ideal, a gente consiga iniciar as obras. Então, né, se o mundo conspirar ao favor, a gente talvez em novembro, dezembro esteja começando a obra. A extensão total dela é 90 metros, em torno disso. Vão ser 3 vãos, o primeiro vão com 25 metros, aí tem o vão central com 50 metros, e mais o terceiro vão, que é a parte aqui com 15 metros. No vão, o vão central é exatamente igual ao da ponte metálica. Mesma coisa. Então, não vai ter nenhuma restrição hidráulica, nenhuma modificação do comportamento do rio nessa região com a ponte nova. E a questão da altura, Cleomar, como é que ela foi definida? Acho que também agora é uma questão interessante. Perfeito. Foi feito todo um estudo hidráulico do rio.
a ponte é projetada por uma cota de cheia de 100 anos, com uma folga livre de 1 metro para isso. Nesse estudo, deu para identificar que a própria ponte metálica está na cota ideal para atender ao nível de cheia de 100 anos. Então, a ponte nova foi projetada com a face inferior da viga, praticamente na mesma altura que a cota inferior da ponte metálica. Então, elas vão ficar com alturas muito semelhantes. Permite. O interessante disso é que lá atrás os caras já conseguiram fazer a ponte do jeito que hoje foi feito com todos os equipamentos que tem e já conseguiram projetar certo. Para tu ver como o pessoal a inteligência que tinha esse pessoal que fez essa ponte. Que lá atrás, há 100 e poucos anos atrás, tu não tinha o que tu tem, os recursos que tu tem hoje, né? Então isso que chamou muita atenção, né? Que foi... Exatamente. Não. Sim, durante a obra não vai ser necessário o fechamento do tráfego. Tem todo no projeto tem todo um planejamento de alteração de mãos e tudo mais para que durante a obra o tráfego local não seja tão prejudicado. E a ponte é feita em blocos? Sim, a ideia é fazer os 2 vãos por fora e depois fechar o vão central. O vão central ele é metálico, por ser mais leve, para conseguir trazer peças prontas, fazer um içamento, sem ter que fazer um escoramento todo pelo rio, né? Então, essa aí. Sim, a pavimentação é asfáltica. Perfeito. Então foi feito exatamente na altura mínima possível para ficar. Ela vai ficar um pouco mais alta, mas a ideia arquitetônica dela foi para não refletir na Ponte Velha. É para deixar que a Ponte Velha seja o destaque ali da região e ela só sirva como um ponto de observação para a ponte metálica. Nós precisamos, de forma urgente ou paliativa, fazer um trabalho no pilar central, né? Inclusive o Eduardo, estávamos numa visita, até foi visto na imagem, então ele está fazendo um esboço da contenção que a gente precisa fazer e, num segundo momento, trabalhar a fissura superior que tem nela. Mas o mais urgente mesmo nesse momento é na parte de baixo. Mas a ideia da ponte é conseguir estancar a patologia que ela tem, né, o problema que ela tem. E, claro, depois todo um trabalho também de reforma e valorização cultural e turística da ponte. Em cima da ponte vai acontecer eventos, artesanato, sei lá, um evento de cervejarias, ela vai ser fechada só para ter eventos. Claro, vai ter para caminhada, bicicleta, a princípio ficaria, né, Junão? Mas seria para fazer eventos, em torno do entorno ali da ponte. Né? Então ela ficaria uma ponte histórica para nós aproveitar isso aí, né? Ela é 20 metros. Como é que se diz? O espaço livre entre uma e outra, 20 metros. Dá para voltar para ver a parte técnica, depois como é que ela vai... antes, quando pega e faz esse entroncamento. Ali que eu gostaria de ver como é que isso funcionava de novo. Tu diz a parte viária ou a contenção das encostas? Viária? Talvez aquela imagem, a última imagem, que é a imagem aérea que pega ela como um todo. E, inclusive, nesse valor, então... É que assim, a gente pega aqui, ó, a gente, por exemplo, a gente pega, tudo está fazendo à direita, né? Então, quem vai hoje daqui, para Vila Rica, por exemplo, ele é obrigado a entrar por Matiel, né? O fluxo vai continuar igual que está rolando. O fluxo vai continuar igual que está rolando. Sim, o fluxo continua igual, tá? Com a questão de que tu não precisa mais dar preferência para quem vem da ponte. O fluxo é livre tanto de quem vem
da Santa Catarina para a Vila Rica, como quem, porventura, estaria saindo da ponte e vai no sentido Vila Rica. A questão hoje que a gente sempre pega e pergunta assim, quando alguém vai para o Matiel, os caminhões não conseguem fazer a obra, não tem como, né? Nós temos margem para pegar e depois, para pegar e fazer isso funcionar, Sim, houve o estudo, né, para conseguir identificar os tipos de veículo que fazem uso da ponte. Então, inclusive, a contenção da encosta, foi feito um trabalho de alargamento dela para conseguir pegar uma diagonal, como é que é o termo técnico? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma dúvida. Quem vem em direção da Vila Rica, por exemplo, ele continua tendo acesso, ele passa a ponte, por exemplo, Ali. Ele continua tendo acesso para cá. Vai ter que dar a volta, sim. O fluxo vai ser igual. A pergunta que fica, aqui ó, nós temos que dar, até a ponte nós temos que 500 metros. Precisa o pessoal ter esse trajeto para Vila Rica, ou eles não poderiam passar nessa rua auxiliar lá? É que a questão toda, na medida que a cidade cresce, a gente precisa pensar no ordenamento ideal do trânsito, né? Então, se tu for para um grande centro, as pessoas lá já estão habituadas a dar voltas maiores, até para descentralizar, tirar o mais pesado do miolo central, né? E conseguir, então, tirar ele um pouco. E essa ideia vem para cá também, que é uma ideia que, na verdade, hoje um pouco já está em prática, né? Que é descentralizar, tirar... Porque se eu jogasse para cima da avenida, eu ia ter um problema ali tremendo. É um projeto pronto já, ele tem alguma alteração depois? Não, é um projeto pronto. Prontinho. E, inclusive, o custo, o investimento, o valor de 15 milhões, ele contempla toda a parte das obras acessórias, das pavimentos, sinalização, a parte de iluminação, tudo. Então, o valor, a obra licitada, ao final dela, a entrega, é isso que vocês estão enxergando aqui. Não é o mundo ideal que a gente vê aqui, vamos fazer em etapas. Não, a gente vai começar e vai terminar. Só para deixar bem claro, daqui a pouco vai haver controvérsia sobre uma coisa que ele está falando. O projeto é pronto, a gente vai pegar e vai aprovar. Isso aí. Oi. Nós conversamos com a família Freiberger, tá? E que seria ideal uma homenagem a Carla Freiberger, né? Quem não ir até a rodoviária, comer um pastel, comprar as figurinhas lá dos jogos de futebol, ela para nós é um símbolo. Assim como a rodoviária foi um símbolo que, no sentido de trazer pessoas para o município, conectar os cidadãos felizenses com o mundo, como o Luciano diz, assim vai ser a ponte. Então, que ela também possa receber o nome, ou nos permitir fazer essa bela homenagem à Carla, que tem toda essa atuação, ela entra nesse contexto da vida, do entorno, do que acontece ali. E se a gente for pensar historicamente, né, Décio, a família na qual a Carla também pertencia era proprietária também do outro lado, né? Então, enfim, a ponte hoje vai estar dentro da área que era da família Diesel, Freiberger. Então, a gente considera justa homenagem. Então, nós temos um compromisso com a família no sentido de dar o nome da ponte de Carla Diesel Freiberger. Alguém aí? Para trem tipo 45 toneladas, que é o carga de eixo padrão de norma de projeto. Então, ou seja, para todo tipo de veículo, que é o máximo de normativo que é hoje no Brasil. Sim. Carol?
Duas questões que é bem importante ressaltar. A questão do fluxo viário, eu comecei a trabalhar no município em 2005. Eu atendi muito acidentado de moto, quando a ponte fazia esse cruzamento subindo a Maurício Cardoso. E hoje, realmente, essa não é a nossa realidade. Assim, eu atendi muito guri novo, estrupiado de moto, né, porque tinha batido ali na ponte. Então, isso definitivamente, eu acho que foi uma das melhores ideias que foi implementada para organizar o trânsito. E outra coisa que, para a gente que trabalha a saúde, vai ser determinante, né, nesse contexto da ponte com 2 vias, é o tempo-resposta do atendimento do SAMU. Porque, às vezes, assim, a gente tem inúmeros mecanismos de monitoramento do trabalho do SAMU, e um deles é o tempo-resposta. A gente consegue monitorar o deslocamento da ambulância e, muitas vezes, o tempo-resposta consideravelmente em função da ambulância parada na ponte. Isso é fato, isso acontece diariamente. Então, assim, para a gente e para quem está à espera de receber esse atendimento, vai fazer muita diferença uma ponte com 2 vias, com fluxo livre o tempo todo, né? O que não acontece hoje, habitualmente não acontece, né? Tem horários de pico que se a ambulância precisar fazer um chamado, ela vai ficar tranquilamente de 5 a 10 minutos parada na ponte. E isso faz, no determinante do atendimento, o desfecho, faz muita diferença. Obrigado, Carol. Eu ia fazer uma pergunta. Quem mais tem uma pergunta? Eu vi vários estudos da ponte, né? Questão jurídica, de repente alguém não vai gostar. E seja, eu, por exemplo, sou totalmente a favor da ponte onde está sendo colocada. Mas eu queria ver a viabilidade, por exemplo, alguém vai entrar na justiça, porque teve outros estudos pelo parque, depois da Antártica, ali, a antiga Antártica, hoje é de metal, não sei. O que pode acontecer? Tchê, eu vou dizer que se Júnior e Jairo estão aqui hoje porque o povo nos deu a legitimidade de atuar em prol do município. Então, cercado dos mais diversos estudos, impactos ambientais, estruturais, mobilidade urbana, é que a gente tomou essa decisão. Pode ser questionada, sim, estão aqui os vereadores, né, também com legitimidade para o fazer, mas o prefeito e vice têm, né, uma linha de poder discricionário. E quando esse poder discricionário é somado a tudo isso que eu falei, que eu comentei com relação aos estudos, a gente não percebe que tenha muita margem para alguém eliminar um projeto desses aqui, ou descartar, ou dizer que é ruim, dizer que não pode. Júnior, Então, e politicamente, a questão das doações às áreas são as mais importantes, que poderia dar uma questão de uma desapropriação, aí poderia dar uma questão jurídica de algum processo, mas como né, das duas lá da ponte, né, que os donos estão doando a área, acredito que seria o maior problema, está solucionado. Sim. Acho que uma das coisas, assim, está todo mundo aqui muito bem convencido que é o melhor lugar. Eu acho que, fugindo do aspecto político, né, que foi citado aqui, eu acho que seria importante também ressaltar, a gente sabe que ter alcance e projeção de captar um volume de dinheiro que seja possível fazer a ponte, né? A mesma coisa era com as emendas, tentava somar todas as da onde vinha para tentar chegar no valor possível, peregrinação. dividir em fases, obra, enfim, eu acho que é importante, assim, acho que dizer a importância do local em relação ao que é possível, né? Então, a possibilidade de conseguir fazer, né? Então, sim, nesse aspecto... Como foi comentado até no vídeo, o menor vão, né, e aquele que fica hoje totalmente fora da cota da enchente, sem também a mobilização de necessidades de obras muito mais complementares, é essa proposta que se apresenta aqui. A gente tem outras propostas, mas todas elas acabam trazendo um vão maior, e aí o custo também vai lá em cima. A nossa capacidade de financiamento, para vocês terem uma ideia, ela é de 10 milhões ano. Então, como a gente tem uma projeção de fazer dentro de um cronograma até o final do ano, nós temos então o desembolso em torno de 10 milhões e os outros 5 milhões no próximo ano, onde eu renovo os meus 10
milhões de capacidade. 24 até vai ser maior, dependendo do comportamento da receita. Mas hoje ela é de 10 milhões. Então, dentro do cronograma, uma parte esse ano, uma parte ano que vem. Mas quando se diz em partes, é a obra toda licitada e é o cronograma físico-financeiro que está dentro do projeto que nos permite a visão e tomar essa decisão. Então a obra ela vai começar e vai terminar, né? Não vai ser feito em etapas que a gente já fez. Ela começa e termina, né? E que nem foi falado, se fosse outros pontos, vamos contar assim, que daqui a pouco de 15 milhões, seria para 30, 40 milhões. Com certeza, pelos vão, quanto maior o vão, né? Então... E as próprias obras complementares, né? Da questão, do entorno, as questões da trafegabilidade, dos acessos, as ruas. A gente tem, na verdade, as duas áreas sem custos, né? Sim. E dependendo da escolha, eu teria que trabalhar numa questão de configuração, numa questão de ampliar a minha malha viária. No lado sul, eu apenas faço uma adequação. E no lado de cá, então, a adequação é menor ainda, né? Fora, né, Júnior, que a questão do estudo da Unicinos também, né, mostrou que realmente seria o melhor lugar. Que nem ele comentou, ele não disse que era ali. Mas pelo estudo que foi feito, foi muito bem embasado para realmente ir ao melhor lugar. Boa noite a todos. Do fundo da ponte, qual é o valor hoje atualmente? Que foi criado esse fundo? 1,5 milhão. A minha ideia é buscar um financiamento de 15 milhões para que eu tenha uma margem, uma reserva para eventuais aditivos. Quem lida com obra pública sabe que surpresas sempre podem vir. E a gente precisa estar preparado para essas surpresas. Então, por isso, se busca 15 milhões, a ponte é 15 milhões e 200, talvez uma eventual licitação ainda baixe, mas a gente, então, consegue ter esse fundo de reserva para fazer esse jogo. Eventualmente, não tendo uso dos 15 milhões, a gente faz a devolução e não precisa ter maiores custos. Não, na região não tem, em Porto Alegre, mas sim, tem algumas, tem disponibilidade de construtoras. Claro, é importante buscar, até a gente vai buscar empresas que tenham um know-how de execução desse tipo de obra, né? Até porque é uma obra com complexidade, mas temos sim disponibilidade de construtoras. E o que deixa a gente muito seguro é que quando a gente foi a Brasília na busca de recursos, perguntavam para nós quem é que tinha feito o projeto. Quando a gente falava no nome do você está assessorado. Realmente vocês estão, pode ficar tranquilo que vocês estão com uma equipe que vai fazer os estudos, vai te dar o melhor que tem que ser. Isso a gente ouviu falar muito, então para nós deixa nós muito seguros em relação a isso. Só para talvez detalhes, né? Mas só para vocês terem noção um pouco dos detalhes. O estudo, o trabalho deles, inclusive levantou empresas e a forma como eventualmente o lado, né? Hoje já se sabe que pela forma como ele vai ser instalado, pela mobilização que precisa no entorno, ela não vai ser instalada pelo lado do posto de gasolina, ela tem que ser instalada pelo lado do Matiel, né? Então, tão profundo foi o detalhamento do estudo em cima do projeto da ponte. Isso que é o bacana, por quê? Porque nos dá segurança para contratar uma obra dessas. Estamos abertos, pessoal. Pessoal lá de fora. Deixa eu fazer uma pergunta. Parte aqui por aí, coronel. Iô! Sim. Vai sair. Com certeza. Final de 2024. A pergunta dele... Se nós vamos fazer a ponte ou não. E nós vamos. Show. Para finalizar... Temos mais alguma pergunta? Décio. Doutor Décio. Aqui a Cerâmica Gaspari, seu Edgar, me colocou há pouco. É só ferro, cimento e tecnologia. E coragem. Gaspar, isso você sabe fazer, né? Porque vocês trabalham diretamente com isso, né? Com certeza. Show, pessoal.
Então tá, pessoal. A gente agradece, né, nego? A presença de todos. Brigadão, tá? Desculpe tirarem vocês num domingo de noite do conforto das casas, dos lares. Mas é que realmente a gente quis fazer um momento especial. A gente quis fazer um momento único. Então, brigadão mesmo, tá? Tenho certeza que a gente está aí trabalhando em prol de toda a cidade. Com certeza, pessoal. Muito obrigado. Que nem o Júlio comentou antes, é um presente, né, para a comunidade. E vou só compartilhar com um amigo meu, falou um dia de presente. E ele era um cara, quando ia no shopping comprar um presente, ele mandava empecotar, para presente sim, mesmo quando era para ele, porque a gente tem que dar o presente também. Então, cara, é o presente para a comunidade, para todos nós, e que a gente leva junto, pode ter certeza que o sonho vai ser realizado, se Deus quiser. Obrigado. Show! Eu vou agora chamar o Valdecir Krunitzky, presidente da Câmara, fazer a entrega oficial aqui do projeto de lei. Nós já temos o protocolo, que foi feito perto das 8 pela nossa colega a Fran, que está em casa nos assistindo, brigadão também, tá? Já fez o protocolo online de casa. E, Valdecir, onde é que está o Valdecir, por favor? Agradecendo a todos aí, a gente então deseja um bom retorno aos lares e qualquer coisa a gente ainda continua à disposição aí para sanar qualquer dúvida. Certo? Obrigadão.